Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e eu quero aproveitar para dar esse exemplo para você. Quero lhe mostrar essa terra. Essa terra é como se ela estivesse nua. Na verdade, ela está nua. Então nós sabemos que uma terra, nessa circunstância, qualquer semente que ter contato com ela nasce. Até um passarinho passando por cima, se fizer cocô nela, vai nascer, porque ela, além de estar nua, ela está fértil, ela está pronta para receber a semente. Então o que vai definir, o que vai ter nessa terra não é a sorte, não são as circunstâncias, é o que de fato vai ter no seu solo, porque esta é a lei da vida. Agora veja só, uma vez que ela está preenchida, digamos assim, ela está toda plantada, ainda que um passarinho, por exemplo, faça cocô, ainda que se jogue alguma semente, mas pelo fato dela estar preenchida, dela estar cheia já, não vai nascer. Por quê? Porque ela já está ocupada. Esse mesmo exemplo se dá conosco, seres humanos. Veja só, você já deve ter ouvido falar sobre o ministério do Espírito. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu sou de Deus. Ou melhor, o que vai definir de quem nós somos vai depender do Espírito que está em nós. Então, assim como essa terra, se um ser humano ele estiver em contato diretamente com a palavra de Deus, com a palavra da vida, assim como essa terra está toda cheia de soja, nós vamos estar cheios das promessas de Deus. Coisas boas irão acontecer conosco. Por quê? Porque a semente da eternidade, a semente de Deus, a semente divina, a qual nós tivemos contato, preencheu todo o nosso ser. Ainda que tenha uma perspectiva de má notícia, corresponde àquele cocô do passarinho, nós ouvimos alguma má notícia, mas nós estamos preenchidos pela fé, pela certeza. Não vai penetrar no nosso coração. A propósito, você precisa entender isto. Assim como o ponto mais íntimo de um homem e de uma mulher, quando ambos fazem um só corpo, é dali que surge uma nova vida, da mesma maneira. O ponto mais íntimo entre um ser humano e Deus é quando as promessas de Deus estão lá no seu original, lá no seu coração, lá no ponto mais íntimo de cada um de nós. É quando Deus se realiza em nós e nós nos realizamos em Deus. Da mesma forma, quando nós não se enchemos, não se estamos preenchidos com as promessas de Deus, as má notícias, as coisas vindas ou provenientes do inferno alcançam nossos corações, porque nossos corações não estão preenchidos pela fé, pelas promessas maravilhosas de Deus. Então isso corresponde que nós estamos tendo intimidade com o mal. Quem nos separa para Deus é o Espírito, mas a condição é que nós estejamos cheios do Espírito de Deus, cheios das promessas de Deus. Olha só que coisas boas, olha só que coisa boa. Nós saímos ganhando e Deus também sai ganhando, porque a vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida com abundância. O Senhor Jesus só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. João 10:10, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crêem, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a vontade de Deus. Você precisa saber disto. A vontade de Deus, ela não se cumpre apenas porque Ele quer, no tocante ao ser humano, no tocante à sua vida. Porque esta é a vontade de Deus, que todo mundo tenha vida e vida com abundância, que ninguém pereça. Mas olha, todos os dias pessoas perecendo. Por quê? Porque a vontade de Deus só se cumpre quando uma pessoa se aproxima dele, crê nele, deixa as suas sementes preencher a sua terra. E agora a sua terra cheia de semente, vai nascer vida.
Ele mesmo disse isso, a minha palavra não volta vazia. Assim, quando a chuva, após descer das nuvens, ela não volta vazia sem antes produzir aquilo que ela veio para fazer. Fazer aquilo que ela veio para fazer. Mesma coisa, é a palavra de Deus. Eu sempre comparo, só para que você possa ter uma noção do assunto que nós estamos falando. Vou usar uma maneira um pouco grotesca, mas que dá um exemplo muito real. Imagine uma senhora, uma mulher, decidisse andar sem roupa, assim como essa terra que eu dei o exemplo. E qualquer homem que lhe desejasse, ela simplesmente se entregasse a ele. O que queria acontecer com essa mulher? Vamos lá. Primeiramente, se ela fosse casada, obviamente o seu marido iria lhe deixar. A não ser se o marido dessa mulher fosse igual a ela, que não é o caso de Deus. Então, trazendo para o assunto, seria isto que se nós não entendesse, não se fechasse com Deus e saísse por aí recebendo todas as má notícias, toda perspectiva de maldade, todo diagnóstico de maldade, alcançasse o mais profundo de cada um de nós, alcançasse nossos corações. Isso correspondia que nós estaria adulterando, nós estaria traindo o nosso marido, que no caso é Deus. A gente nem imagina o exemplo que eu dei de uma mulher sair dessa situação. Mas é assim quando as pessoas, espiritualmente falando, o que acontece? Quando nós saímos por aí recebendo qualquer má notícia. Qualquer coisa que nós ouvimos falar de ruim, nós acreditamos, ainda confessamos, eu estou com medo disto. São mágoas, são ressentimentos, são medos, são frustrações que alcançaram nossos corações. Corresponde você estar adulterando com o inimigo de Deus. Dessa semente não espere nascer vida. Dessa semente de maldade, de frustrações, de revolta, de medo, não espere colher vida disto. Disso você colhe doenças, depressões, derrames, infartos. É essa o resultado, é essa a colheita dessa má semente. Por isso você tem que se precaver. Se encha das coisas de Deus, se encha das promessas de Deus. Não existe outro jeito, essa é a lei da vida. Essa semente de soja, não adianta eu querer que essa semente, se eu colocar nesse solo, ela nasça milho. Para nascer milho, eu tenho que plantar milho. Para nascer arroz, eu tenho que plantar arroz. É a mesma coisa, para que você tenha uma vida de qualidade, como diz a Bíblia, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, eu só vim para que tenha vida e vida com abundância, você tem que ter contato, você tem que receber a semente da vida. São as maravilhosas e promessas de Deus, como Pedro está falando. Que Deus, pelas suas maravilhosas promessas, nos deu a natureza divina. E com a natureza divina nós nos realizamos, porque nós nos tornamos fortes, capacitados. Com a natureza divina, nós entendemos os desígnios de Deus, nós entendemos a vontade de Deus. E com a natureza divina, nós afugentamos o mal. Uma pessoa que tem a natureza divina, ele é atraído para as coisas de Deus. Uma pessoa que não tem a natureza divina, ela é atraída para as coisas do inimigo, para as coisas do mundo. Ela comete todo tipo de desonestidade, de erro, e acha tudo normal. Nem de longe ela imagina que cada dor que ela produz nos outros é uma semente que ela vai colher a colheita, vai seguir o mesmo padrão. Esse pouco semente aqui, ao lançar na terra, se colhe vários frutos da mesma espécie. É a mesma coisa de que quando uma pessoa faz o mal, ela não vai receber só aquele mal que ela fez. Ela vai receber a colheita daquela semente que ela plantou. Porque essa é a lei da vida. Quando a soja fica no ponto de colher, como é que ela fica? Vai ter muito caroço, né? Cada caroço desse tem muita base, né? Cada base dessa tem 3 caroços. E esses caroços são semelhantes ao feijão, né? Ó, muito semelhante ao feijão.
pezinho desse tem até 120 bages. Cada bage tem a maioria 3 caroços. Esta é mais uma das leis da vida, a lei da semeadura. Tudo que o homem semeia, isto ele colhe. Então, no ministério do Espírito, quem consagra para Deus é o Espírito. O Espírito de Deus não é um vento. O Espírito de Deus é sua palavra, é a bondade da sua palavra. Como João disse assim, provai ou mostrai com fruto digno que você se arrependeu. Quando isso acontece? Quando a bondade de Deus se está revelada em nós. Alguém diz assim, eu estou cheio de Deus, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Mas a sua vida, ou na sua vida, não se vê essa bondade, não se vê a cura de Deus, não se vê a prosperidade de Deus, não se vê o amor de Deus nas suas ações, não se vê Deus nessa pessoa. Então, essa pessoa, mesmo ela tendo um sentimento por Deus, mas ela está tendo contato com o inimigo de Deus. Ela está com outros maridos, não o marido amoroso, o Pai do céu. Que essa semana seja uma semana de luz para você, de paz, de sucesso, é o que eu desejo. Agora, para isso se cumprir, se aproxime de Deus, faça as coisas boas, siga o caminho do bem, que você terá uma colheita boa. Que Deus em Cristo lhe ilumine em nome de Jesus. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro, leite, mel.